Boa noite, o Ponta Verde Notícias está no ar. Veja os destaques de hoje. Agosto Lilás busca conscientizar a sociedade sobre a violência contra a mulher. É uma semana dedicada a falar sobre a Lei Maria da Penha, né? Pelo menos essa primeira semana. É um mês todo que a gente fala de combate à violência doméstica, mas também fala sobre rede de atendimento, de acolhimento e sobre o pós-violência. Vizinho é preso após ser acusado de abusar de criança de 3 anos de idade em Satuba. O crime ocorreu no loteamento Fridolin Whittler, em Satuba, região metropolitana de Maceió, a poucos metros da delegacia. IBGE inicia a coleta de dados do Censo Demográfico Domiciliar 2022 em Alagoas. Todo o encadeamento estatístico depende muito das informações do censo. Para se ter uma ideia, e é uma outra grande importância, os municípios menores carecem de informações de pesquisas oficiais, como, por exemplo, qualquer município do interior de Alagoas. Agora, no Ponta Verde Notícias. Só no ano passado, o Centro de Defesa dos Direitos da Mulher foi procurado por mais de 200 mulheres vítimas de violência. Agosto é o mês de conscientização a respeito desse problema, que infelizmente assombra mulheres todos os dias. Foram 4 anos de violência sofridos por esta mulher que não quis ser identificada. Embora separada do ex-companheiro, ela ainda carrega as lembranças de um dos momentos mais difíceis da vida. Muito agressivo, batia em mim, até de chibata, de cavalo, que é aqueles arreios. Foi o fim, porque ele chegava, ele dizia que eu estava como é que se diz, que eu estava traindo ele, e era aquela confusão. E com ciúmes, quebrava meus celulares. Quando eu comprava um celular, não passava uma semana, ele quebrava. E toda vez que ele chegava alcoolizado, era nessa situação. Que da outra vez ele tinha me espancado dentro de um carro, deixado eu parecendo era um bicho, a minha visão parecia um bicho. Aqui eu tenho um problema até do olho, o olho direito, de tanto murro que eu levei. E quando eu vi que aquilo não dava certo, eu tive que me separar, não dava mais. E isso foi de 8 até 12 anos. 8 anos até que ele era uma boa pessoa, mas depois de 8 anos me transformei, disse a ele que não dava mais e pronto. Episódios como este ainda fazem parte de uma triste realidade, a violência doméstica. Dados do Centro de Defesa dos Direitos da Mulher mostram que 203 mulheres foram atendidas no espaço somente no ano de 2021. A maioria das mulheres, elas têm filhos, né? São moradoras da periferia, não têm um trabalho certo, então vivem de pequenos bicos, de artesanato, vivem também de faxinas, são boleiras. Então, elas precisam, assim, de uma renda melhor para suas famílias, né? Precisam também, são usuários dos sistemas sociais do governo, né? Dos auxílios, e também vivem de aluguel. Então, tem um certo perfil. A grande maioria são evangélicas também, e a grande maioria são negras ou se auto-identificam como pardas. O mês de agosto concentra as atenções para o debate sobre o tema. É o Agosto Lilás. O Agosto Lilás é uma semana dedicada a falar sobre a Lei Maria da Penha, né? Pelo menos essa primeira semana. É um mês todo que a gente fala de combate à violência doméstica, mas também fala sobre rede de atendimento, de acolhimento e sobre o pós-violência, que é depois que a gente denuncia. O que é que essas mulheres fazem? Para onde elas vão e como vão reconstruir suas vidas? Então, a ONG está muito entrosada nesse sentido, para mostrar para as mulheres que a gente pode dar uma virada de página, mas que para fazer isso é necessário políticas públicas, é necessário que o governo, prefeitura, o governo federal, eles cheguem junto, né, com oportunidade para essas mulheres. O atendimento multidisciplinar e capacitação profissional tem garantido a independência das mulheres que procuram o CDDM. Foi o que aconteceu com Etienne. Eu descobri o Centro de Defesa da Mulher, que é o CDDM. E aí eu comecei a me profissionalizar. E fiz um curso lá no SESC, que abrangia a Lei Maria da Penha, que eu conheci, os códigos, os direitos que uma mulher tem de defesa, né? Que a violência não é só a física, nem a psicológica, tem a patrimonial e tem a sexual também.
E eu não sabia disso. Eu cheguei aqui como assistida, né? Eu passei pela roda de acolhimento, que é com a Larissa, psicóloga daqui do CDDM, quando foi me fortificando a fazer cursos que a ONG também propõe, né? Oferece para as mulheres que chegam aqui debilitadas, com a cabeça sem nenhuma expectativa de vida. Entendeu? E aí as mulheres começam a fazer um curso para não ser dependente de ninguém, só dela mesma. Denunciar é o primeiro passo para se punir os agressores e fazer justiça. A tecnologia tem sido uma aliada importante, onde as mulheres podem encaminhar denúncias por meio de um link exclusivo. Que bom que essas mulheres têm essa rede de apoio lá no Santos Dumont, né? Importantíssimo. E um time muito importante e competente de profissionais. Um caso de violência sexual contra uma criança de 3 anos de idade chocou moradores da cidade de Satuba neste final de semana. O suposto agressor era amigo da família. A menina de 3 anos de idade estava sozinha na casa quando teria sido abusada sexualmente durante uma festa de aniversário do pai. Essa conselheira tutelar conta que o agressor é amigo da família. Na virada de sábado para o domingo, né, já passava das 0 horas, a tia da criança entrou em contato comigo e contou a situação. Estavam bebendo tudo numa garagem ao lado, comemorando um aniversário, pelo engano. A criança brigou com o irmãozinho e se escondeu debaixo da mesa. E ao passar para ir para o banheiro, de volta, ele cutucou ela. Foi isso que a criança falou. O crime ocorreu no loteamento Fridolin Whittler, em Satuba, região metropolitana de Maceió, a poucos metros da delegacia. A Justiça já decretou a prisão preventiva do auxiliar de serviços gerais de 34 anos de idade. Ele é acusado de violentar sexualmente de uma criança indefesa. Quem mora no bairro também se revoltou com o crime. Quando eu soube a princípio, eu fiquei um pouco, né? Só que eu não provo nada, que eu não sei de nada, tá entendendo? Mas o senhor como pai, como é que o senhor se sente em uma situação? Eu me sinto um pouco deprimido, revoltado, né? Porque não tem quem tenha seu filho, sua neta, sua sobrinha, para que aconteça uma coisa dessa. Sem contar que também eu nunca ouvi falar desse rapaz de nada dele. Entendeu? Uma surpresa para todo mundo aqui. Para mim foi uma surpresa grande. Na manhã desta segunda-feira, conselheiros tutelares voltaram ao local do crime para conversar com os familiares da criança. Nós estamos aguardando no dia de hoje, né, para que a família venha, porque nós temos que registrar o caso e fazer um relatório, uma notícia de fato, e caminhar essa notícia para o Ministério Público, que o Ministério Público também vai acompanhar e cobrar da polícia, né, esse caso, né, para dar um andamento mais... Até porque a criança tem 3 anos, né, é um estupro de vulnerável. Vamos agora de dica? Falou em educação financeira é com a Nacional G3. Olha só esse recado. Oi, meu nome é Fábio Júnior. Eu estou aqui fazendo essa entrevista aqui porque eu estava com as prestações do meu carro. Aí eu procurei a Nacional G3 porque eu vi que eu ia passar apertado, né? E eles reduziram bastante, 50% no financiamento para mim. Agora hoje, graças a Deus, estou com ele quitado. E eu recomendo que vocês procurem também, porque dá certo. Assim como o Fábio, você está com dificuldades para pagar as parcelas do seu veículo, parcelas em atraso, cartão de crédito estourado? A Nacional G3 negocia a sua dívida e oferece as melhores condições. A Nacional G3 não cobra valores à vista, tem unidade física para atendimento presencial, assistência jurídica garantida, possibilidade de quitação antecipada e grandes descontos na sua quitação. Com experiência de mais de 10 anos, está presente nas maiores cidades do Brasil, realizando mais de 300 mil atendimentos por ano. Siga a Nacional G3 nas redes sociais. Ligue para o 0800 888 3211. Não é revisional. Educação financeira é com a Nacional G3. A Polícia Rodoviária Federal prendeu 2 mulheres que estavam com mais de 80 quilos de maconha escondidos no meio da bagagem de um ônibus em São Sebastião, no interior do estado. A
prisão aconteceu no quilômetro 205 da BR-101, em São Sebastião, interior de Alagoas. A Polícia Rodoviária Federal chegou até as duas mulheres após um trabalho de inteligência. Os 85 quilos de maconha estavam escondidos na bagagem. Os nossos policiais abordaram mais ou menos 3 horas da madrugada um ônibus que vinha da linha Belo Horizonte-Recife e foi fazer uma busca nas bagagens e foi encontrado 85 quilogramas de maconha. Após a prisão, as mulheres contaram à polícia que foram contratadas para transportar a droga de Feira de Santana, na Bahia, até a capital alagoana, mas não quiseram informar quanto as duas receberiam pelo transporte. Essa droga era para ser entregue a um homem na rodoviária aqui de Maceió, estava vindo de Feira de Santana, Bahia. Elas disseram que não tinha informação de quem era a pessoa que elas iriam entregar e também não informaram o valor que elas estavam recebendo nesse transporte. No próximo bloco, a gente mostra que o IBGE iniciou hoje a coleta de dados do Censo Demográfico Domiciliar 2022. Eu volto num instante. Estamos de volta com Ponta Verde Notícias. O IBGE iniciou a coleta de dados para o Censo 2022 nesta segunda-feira. Mais de 1.100.000 domicílios serão visitados em todo o estado. Thalita Sabrina tem as informações. Pois é, Estela, e há muito tempo era para esse censo acontecer e só agora estará saindo do papel. Mais de 1 milhão de lares devem ser visitados aqui no estado de Alagoas. E para falar a respeito desse assunto, eu vou conversar agora com o superintendente do IBGE, Sidney Júnior. Muito obrigada pela participação, superintendente. Como que vai funcionar o censo esse ano? Nós esperamos recensear cerca de 3.300.000 alagoanos até o dia 31 de outubro. E a temática varia desde de características do domicílio, como o número de cômodos, por exemplo, a existência de banheiro, por exemplo, dentro ou fora do domicílio, como também para os moradores. Então, nós investigamos renda, trabalho, educação, deslocamento para estudar e para trabalhar, imigração nacional e internacional. Estudamos também aspectos de nupcialidade, mortalidade, nascimentos, dentre várias outras informações importantíssimas. Para quem está em casa compreender melhor, por que é tão importante a realização desse censo e o que será feito com essas informações? Bom, o censo é, por natureza, a principal pesquisa estatística de qualquer país. Todo o encadeamento estatístico depende muito das informações do censo. Para se ter uma ideia, e é uma outra grande importância, os municípios menores carecem de informações de pesquisas oficiais, como, por exemplo, qualquer município do interior de Alagoas. Com o censo, isso vai ser diferente, porque nós vamos poder publicar todas essas informações para todos os municípios, inclusive no nível do que a gente chama de setor censitário, que são pedaços do município. Uma outra coisa importante é porque o censo baliza as estimativas de população anuais que ocorrem entre os censos. E isso vai, por exemplo, impactar diretamente o FPM dos municípios. O que é preciso ficar atento ao colete, à identificação, para não cair também nenhum tipo de golpe? Perfeito. Bom, nós primeiro pedimos que recebam bem os recenseadores. Não há necessidade de entrar no domicílio, se não quiser. Mas é importante que se preste as informações da forma mais correta possível, porque elas são sigilosas e o IBGE não publica nenhuma informação individual. Agora, para a identificação do recenseador, é muito importante considerar que ele vai estar trajando um colete como esse, com um crachá, vai estar com um boné azul e de aba amarela e também com um dispositivo de coleta azul. E nós temos alguns canais para identificação e para confirmação dessa identidade. Um deles é o nosso 0800, que é o 0800 721 8181. E o outro é o nosso site, Respondendo IBGE, que pode também ser acessado através da câmera do celular, apontando para o QR Code que está no crachá do recenseador. Então nós orientamos que sempre que receber o recenseador, confirme a identidade dele.
É isso aí, toda segurança é válida, né? Ele passou o telefone e também o QR Code e prestar atenção nos uniformes deles. O Ministério da Saúde anunciou a chegada de um antiviral para combater a varíola dos macacos. O Ministério também negocia a compra e a produção de uma vacina contra a doença. A nossa correspondente em Brasília, Fernanda Martinelli, tem mais detalhes. Boa noite, Fernanda. Oi, Estela, boa noite a você, boa noite a todos. O anúncio de que o Brasil vai receber um antiviral contra a varíola dos macacos foi feito nas redes sociais do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Segundo o próprio ministro, esse antiviral vai ser utilizado nos casos mais graves da doença. E o principal objetivo é combater quem já contraiu a doença e também evitar as altas taxas de transmissibilidade. Em todo o Brasil já são mais de 1.000 casos confirmados e uma morte que aconteceu em Minas Gerais, um homem de 41 anos que tinha imunidade baixa e fazia um tratamento contra um câncer. No Nordeste, 4 estados já têm casos confirmados: Ceará, Bahia, Rio Grande do Norte e Pernambuco. Além desse antiviral que vai ser recebido através da Organização Pan-Americana de Saúde, o Brasil também negocia 50 mil doses de vacinas contra a varíola dos macacos. 21 mil dessas doses devem chegar já agora em setembro. Apesar da compra desses imunizantes, não haverá campanha de vacinação, assim como aconteceu com a Covid-19, porque a OMS, a Organização Mundial de Saúde, ainda considera que o número de casos é baixo para que haja uma campanha. Mesmo assim, o Brasil também tem negociado com o Instituto Butantan e a Fiocruz a produção dessas vacinas aqui em território nacional. A Organização Mundial de Saúde tem alertado para que as pessoas mantenham hábitos de higiene que já foram adotados durante a pandemia da Covid-19, como a lavagem das mãos e também o contato direto, principalmente o contato sexual, já que foi constatado que essa é a forma mais rápida em relação à transmissão da varíola dos macacos. Apesar de considerar que ainda não existem casos suficientes para uma campanha de vacinação, a OMS já considera a varíola dos macacos como uma urgência internacional e pede que as pessoas tenham cuidado para tentar diminuir a transmissibilidade da doença. Volto com você, Estela. Obrigada, Fernanda. Direto de Brasília. Milhares de pessoas se reuniram na orla de Cruz das Almas neste final de semana para pedir respeito. Foi a 20ª edição da Parada Gay de Alagoas. Este ano a parada mudou de local. A concentração foi na praia de Cruz das Almas e seguiu até Jacarecica. Como nos últimos 2 anos a parada foi virtual, este ano os organizadores resolveram realizar uma programação de 2 dias, começando no sábado e terminando no domingo com a parada. Durante o percurso, 5 trios elétricos com DJs animaram os participantes. Até quem estava na varanda dos prédios aproveitou para acompanhar o evento, que contou com apresentações culturais, palestras e manifestações artísticas. Mas a maioria fez questão de carregar a bandeira do orgulho para defender os direitos da população LGBT. Alguns até preferiram vestir as cores do arco-íris. Em um dos trios teve batalha das drags, com muita batida de cabelo. Vemos protestar em forma de festa, o que a gente passamos, homofobia, transfobia, todo tipo de violência com nós. Então vemos dessa forma, mostrar como é bonito ser quem nós somos. Neste outro trio, mulheres do movimento Mães da Resistência, que atua em 14 estados do Brasil, levantaram a bandeira das famílias LGBTs. A gente vem para acolher essa comunidade, acolher os familiares e mostrar que nossos filhos são quem eles são e não tem por que a gente discriminar. Este ano, a 20ª parada teve como tema o discurso de ódio não é opinião. Tenta visibilizar personalidades LGBT, digitais influentes que fazem a história, a militância, pessoas de órgãos públicos assumidamente LGBT. Então é muito fácil, muito importante empoderar essas pessoas. São pessoas que trabalham, são pessoas que pagam seus impostos
É isso aí, tem que respeitar mesmo, independente da orientação sexual de cada pessoa. E o Ponta Verde Notícias fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Tenham todos uma ótima noite e a gente volta a se ver amanhã. Tchau, tchau.